Então, a grande tribulação, e muito menos a tribulação, não começou. Boa noite. Não começou. Dá uma baixada aí, amor. Sai dessa vibe, meu irmão, viva. Henrique entrou. Eu vou dizer novamente, viva, meu irmão. Amor, um pouco, hein? Pregue para a sua Não, amor. Oi. Não dá pra ler, não. Vem cá. Eu tô com a camisa do que eu vou falar. Esse aqui, que nome é esse? Arrebatamento, jovem, está preparado. Arrebatamento, jovem, estás preparado? Ah, uma pergunta, né? Boa noite, gente. É difícil eu fazer live no Instagram. Gosto de fazer lives assim no YouTube. Mas vou ver se eu... Depois eu vou baixar esse vídeo e vou jogar lá no YouTube. Aproveitando, vou... no meu Instagram aí tem logo no perfil, no meu perfil aí do Instagram, que é meu, da minha esposa, o Instagram, meu e dela. No perfil aí tem o meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube tem lá, esse perfil. E essa live aqui que eu tô fazendo, vou comentar aqui, falar sobre o livro do Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18. Quando Paulo fala acerca da situação dos mortos em Cristo, situação dos mortos em Cristo e a vida do Senhor. Que o texto do capítulo 4, versículo 13 ao 18 diz mesmo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor o mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e a ressoado da trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para encontrar o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra dita pelo apóstolo Paulo acerca da situação dos mortos e acerca da vinda do Senhor. O comentário que tem aqui fala que o mundo pagão do tempo de Paulo não tinha esperança alguma de vida depois da morte,
uma inscrição típica encontrada em um túmulo demonstra esse fato. Essa descrição foi encontrada nesse túmulo, que fala que estava escrito nesse túmulo: eu não existia, vim a existir, não existo e não me importo. Apesar de alguns filósofos, como Sócrates, terem procurado provar a existência da existência de felicidade depois da morte, o mundo pagão não tinha coisa alguma que lhe servisse de garantia. Os cristãos em Tessalônica estavam preocupados com os seus entes queridos que haviam falecidos, esses entes queridos, e o Senhor, se o Senhor voltasse, o que seria feito dessas pessoas? Estariam de algum modo em situação de desvantagem? Os que estiverem vivos quando Cristo voltar terão algum privilégio em relação aos cristãos que faleceram também? Neste parágrafo, Paulo, nesse capítulo que a gente leu, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 18, Paulo responde essas perguntas e baseia o seu encorajamento e consolo em 5 fatos fundamentais. Comentário muito bom. A pergunta dos Tessalonicenses daquela época era a situação dos mortos, dos seus entes queridos. Por que eu estou transmitindo essa palavra? Essa palavra já vinha martelando em minha mente desde o trabalho acerca dos mortos e acerca da vinda do Senhor. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a situação do mundo em que se encontra, a qualquer momento, eu falo isso com certeza, que estamos esperando Cristo raiar nas nuvens ainda hoje, que a Bíblia não fala, não data nem o dia nem a hora em que Cristo irá arrebatar sua igreja. Esse dia ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Isso é bíblico. Não devemos datar questão do dia em que Jesus vai voltar, porque isso vai de encontro à Bíblia e é herético. Como muitos já tentaram datar a vinda do Senhor, como Ellen, eu esqueci o nome, mas daquela adventista, Ellen, esqueci o nome dela, mas começa com Ellen. Ela datou acerca da vinda do próprio Cristo e terminou falhando, aquilo que a Bíblia não fala. Então, muito perigoso. Estamos esperando hoje, sabendo nem o dia nem a hora. Só temos que estar. A pergunta, e foi até dessa festividade que eu fiz aqui a pergunta, aqui, que foi de um congresso de jovens. Já estás preparado? A gente não devemos mais fazer essa pergunta. Você tem que estar preparado para esse dia do arrebatamento. E voltando aqui para o capítulo 4, no versículo 13 e o 15, vamos comentar aqui. Revelação. Temos a verdade de Deus. De que maneira o ser humano mortal pode transcender a um túmulo?
encontrar segurança e paz para o próprio coração? Uma pergunta. Desde os tempos antigos, do Antigo Testamento, até hoje, a humanidade tem procurado resolver o enigma da morte, da vida, no além. Para alguns, né? Os filósofos esforçam-se para encontrar uma resposta para a morte. Os espíritas tentam comunicar-se com os que se encontram no além. No mundo moderno, os cientistas investigam as experiências de pessoas que afirmam ter morrido, voltado a viver, e também estudam fenômenos inexplicáveis na esperança de encontrar uma pista para o ministério da vida depois da morte. Paulo resolve o problema ao escrever, que está lá no 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15. Paulo resolve o problema ao escrever: ora, ainda vós declaramos por palavras do Senhor. Nós, os cristãos, não precisamos ficar imaginando como é a vida depois da morte, pois temos a revelação de Deus em sua palavra, porque coloca especulações humanas no lugar de revelação divina. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos aos que dormem. Essa foi uma explicação do apóstolo, capítulo 4, versículo 15, que nós não ia proceder aos que dormem. Quem são esses que dormem? Esses que dormem são os que, na realidade, faleceu, morreu, uns morreram com Cristo e outros morreram, infelizmente, sem Cristo. E serão aguardados para ser julgados no tribunal de Cristo. Tribunal, existe 2 tipos de tribunal dentro da Bíblia, agora me vem na cabeça. O tribunal de Cristo é para os salvos, que está em Coríntios, não me recordo, o capítulo, versículo. E o outro tribunal é o tribunal que é o de Deus, está lá em Apocalipse, quando ele viu grandes e pequenos, e ali se passava-se todos como um filme, aquilo que todos fizeram aqui na terra, as obras que eles fizeram que não agradaram a Deus, serão julgados. Tribunal de Deus, Tribunal de Cristo, Tribunal de Deus. Tribunal de Cristo para os salvos, Tribunal de Deus para os que foram reprovados. É importante observar que a revelação com respeito à morte e à vida no além não foi dada de uma só vez. Muitas seitas usam versículos dos livros Salmos e Eclesiastes como provas para suas doutrinas falsas. A impressão é que esses versículos ensinam que o mundo, que o túmulo é o fim, e que a alma dorme até o momento da ressurreição. Não podemos esquecer que a revelação de Deus foi gradativa, progressiva, que culminou na vinda de Cristo, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho.
a imortalidade mediante o Evangelho. Lá no 2 Timóteo, eu estava lendo esses versículos aqui antes de eu começar, lá no livro de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 1, e o versículo 10, fala assim: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, ao qual não só destruiu a morte, Senhor Jesus, e fala do Senhor Jesus, a qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e trouxe a vida, e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo aqui está declarando que Cristo manifestou, destruindo a morte, trazendo luz e vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que seguem a Jesus não andará mais em trevas. Você passou das trevas para a luz, caminhando com Cristo. Aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que servem a Cristo irão vencer o último inimigo. O último inimigo é a morte, a qual o próprio Cristo destruiu a morte. A morte ainda tem o poder sobre nós por causa dessa carne pecaminosa. Essa carne pecaminosa, ela está sujeita à morte. Mas o que acho interessante dentro desse versículo aqui, que eu vou ler mais adiante, eu não vou falar, mas mais adiante eu vou falar sobre isso. O que eu acho interessante é que ele trouxe a luz e a vida para a gente. Nós encontramos a luz, foi Cristo. Vida, nós temos vida porque mesmo se nós morrermos, temos uma vida com Cristo no céu. A imortalidade, ela vai se dar quando no capítulo 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, essa imortalidade que nós vamos receber mediante o Evangelho, ela vai se dar lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 e 54, livro de 1 Coríntios, do versículo 51 a 54. Esse que vos digo o mistério: nem todos dormiremos. Esse dormir aqui que o apóstolo Paulo quer dizer, questão da morte. Nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos, aqui já fala a expressão mortos, não os que dormem. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E é isso que eu estava tentando falar para você, lá em Timóteo, dessa imortalidade. Os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade.
que é o corpo mortal, se revista da imortalidade. Quando formos arrebatados, seremos revestidos da imortalidade. E esse aqui está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que através do Evangelho, Cristo destruiu a morte, trouxe a luz e vida para nós, e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, estava no versículo 52. Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Os ensinamentos de Paulo confere com os ensinamentos de Jesus. A esse respeito, nós vemos lá em João no capítulo 5, no versículo 24. Os ensinamentos de Paulo bate com os ensinamentos do próprio Cristo, que é em João, no capítulo 5, versículo 24 ao 29. 5, de 24 ao 29, que diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhes deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja que os ensinamentos de Paulo batem com os ensinamentos do próprio Cristo, acerca da ressurreição, os que ouvirão a voz do próprio Cristo. Além disso, a revelação baseada no fato histórico da ressurreição de Cristo, uma vez que o nosso Salvador está morto, não é preciso temer a morte e nem o futuro. Nós, como os cristãos, não devemos temer nem a morte e nem o futuro, o que há de acontecer conosco. Até o apóstolo Paulo não está aqui nesse comentário, mas vem na hora assim, na mente, aquilo que a gente leu da Bíblia Sagrada. Até o apóstolo Paulo fala que o morrer para ele seria ganho. E o viver aqui nesta terra para ele era Cristo. É o único sentido que ele tinha de viver aqui nessa terra. Era só para Cristo. Viver para Cristo, fazer a obra de Deus. E ele fala assim que o morrer para ele era ganho. Se ele morresse, era ganho para ele. Porque ele estaria mais perto do Mestre, do Salvador, de Jesus. E morrer para mim é ganho, ele falou. E eu viver aqui, para mim, é Cristo. Era esse caminho que ele tinha a viver. Se tivesse vivo aqui, era Cristo. E se morresse, para ele era ganho. É como se para ele fosse ganhasse um prêmio, uma recompensa, ele morrer.
Mas para os que conhecia ele, o apóstolo Paulo, para os que conhecia ele, seria uma perda. Para todos que amam ele, conhecia ele, era amigo dele, conviveu com ele, fez a obra com ele, seria uma grande perda para os irmãos, os cristãos, as igrejas que ele fundou, seria uma perda grande, imensa para os irmãos, e ganho para ele, que estaria mais perto de Deus. Eu estava comentando o versículo 13 e o 15, cerca dos que dormem. Os que dormem são aqueles que morreram, e os que ficaram vivos serão arrebatados juntos aos ares, ao encontrar Cristo. Nós vemos a verdade de Deus, nós vemos aqui o regresso. Do versículo 14 e o 15, nós vemos aqui Cristo vai voltar. Cristo vai voltar para arrebatar sua igreja. Que é o versículo 14 e o versículo 15. Pois se crermos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, obediente a Jesus, trará a sua companhia aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos aos que dormem. Ele fala aqui que nós não procederemos aos que dormem. Que são esses que dormem? São aqueles que morreram, que estão aguardando o soar da trombeta. Aí o versículo 16, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, a ressoado da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja só, observamos anteriormente que as epístolas aos Tessalonicenses, ela enfatiza a volta de Cristo. Paulo relaciona a volta de Cristo à salvação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e o versículo 9 fala: pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam com repercussão e teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertedes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aí o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele relaciona a volta de Cristo à salvação. Ele relaciona aqui a volta de Cristo também ao serviço. Que é no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, e o versículo 19 e o 20. E ele relaciona a volta de Cristo ao serviço. Pois que em nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele relaciona a volta de Cristo à estabilidade. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Eu vou adiantar para não ficar longa a live. O parágrafo, ele relaciona a tristeza
e mostra que, de maneira, a doutrina da volta de Cristo pode ser um consolo para os aflitos. Ele falar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, era um consolo para aqueles que estavam aflitos. O apóstolo Paulo usa o verbo dormir para se referir aos cristãos que faleceram, e Jesus usou essa mesma expressão lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 11 ao 13, quando ele fala que Lázaro, que era amigo dele, dorme. E ele diz: eu vou lá despertar Lázaro, que ele está dormindo. Essa expressão Jesus usa no Evangelho de João, expressão dormir. Paulo faz questão de afirmar que Jesus morreu. O termo dormir não se aplica à sua experiência, ou por causa da morte de Cristo que não precisamos. Não é por causa da morte de Cristo que não precisamos temer a morte. Ele venceu a morte. Paulo, porém, não diz que a alma dorme quando morremos. Deixa claro que a alma do cristão vai para a junta do Senhor. Assim, também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia aos que dormem. No versículo 14. Se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer, aqueles que dormem, que morreram em Cristo, Jesus trará em sua companhia. Não poderá trazê-lo em sua companhia se não estivermos com ele. O versículo 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Cristo não poderá trazer a sua companhia se não estiverem com ele. Quer dizer, se morreu e não morreu em Cristo, não vai estar em companhia de Cristo em sua volta. A definição bíblica da morte pode ser encontrada em Tiago, no capítulo 2, o versículo 26. Aqui você vai comer Bíblia, viu? Aqui hoje eu vim com vontade de falar de Bíblia, viu? Em Tiago, no capítulo 2. Capítulo 2. Livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, nós vemos a expressão, a definição bíblica de morte. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Porque assim o corpo sem o espírito é morto. Essa expressão bíblica morte é quando o corpo se separa do espírito, da alma. Por isso que no capítulo 2 de Tiago, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto. Então, quando você é inteligente, você sabe disso. Quando o corpo se separa do espírito, ele está morto. Não tem vida. A prova não está aqui no comentário, mas vem do alto, na mente. Nós vemos a expressão de vida, o desligamento do corpo,
quando o espírito sai, aquele corpo somente é o corpo, a vida já se foi. Nós vemos essa expressão de vida quando, lá no livro de Gênesis, quando Deus sopra o fôlego de vida, e aquele corpo que o próprio Cristo formou, a imagem e semelhança de Deus, corpo que foi formado à imagem e semelhança de Deus, só era o corpo. Quando Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, aí ele se torna vida, porque ele tem um espírito, porque ele tem uma alma. Tiago traz essa expressão no capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, isso só fica só a carcaça, corpo e mais nada. Então nós vemos essa expressão bíblica de morte no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, na morte o espírito deixa o corpo, que por sua vez adormece e deixa de funcionar. Se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, a alma e o espírito vai para junto do Senhor. Se a pessoa morreu em Cristo, aceitou Jesus, sua alma vai para junto do Senhor. Deixa o corpo e vai habitar com o Senhor. Lá em 2 Coríntios, você que tem sua Bíblia, abra aí, vamos comer Bíblia hoje à noite. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz mesmo assim: por isso celebremos. Deixa eu olhar aqui, gente. Não, tá errado. Eu estou em 1 Coríntios, mas 2 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Você vai ver a expressão. Capítulo 5, versículo 8. 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E todos que são cristãos, em Cristo Jesus, têm esse desejo de deixar esse corpo e habitar com o Senhor, viver com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o morrer para ele é ganho. E ele se expressa em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Portanto, estamos em plena confiança. Ele tinha essa confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por que ele tinha essa preferência? Porque esse corpo é corrupto. Esse corpo é falho, esse corpo é do pecado. E o desejo, almejo de todos nós é um dia sermos arrebatados, transformados, encontrarmos com o Senhor nos ares. Esse é o desejo de todo cristão salvo. Se você é cristão, não tem esse desejo de ser arrebatado, você tem que rever sua vida. Tem que ver se realmente você tem essa certeza de salvação dentro de você. A realidade da volta de Cristo é o consolo em meio à tristeza da perda de um ente querido, pois sabemos que Ele trará consigo os que morreram em Cristo. Lembro-me de dizer a um amigo, soube que você
perdeu a sua esposa, minhas condolências. Isso é um comentáriozinho aqui. Eu não perdi, ele respondeu. Isso é uma conversa entre amigos. Há uma conversa entre amigos, ele diz, ele fala, mesmo assim, sobre que você perdeu sua esposa. Esse rapaz fala para o seu amigo, minhas condolências. Um rapaz responde para ele, eu não perdi. Ele respondeu, não podemos dizer que perdemos algo quando sabemos onde está. Ele deu uma resposta para aquele amigo dele, eu sei onde a minha esposa está. Ele tinha aquela certeza de onde a sua esposa estava, que estava junto com o Senhor, que voltará juntamente com ele para arrebatar a igreja. Ele tinha essa certeza. E a Bíblia diz que vem na mente agora, está nesse comentário, vem na mente agora, que precioso aos olhos de Deus é a morte do justo. Por isso que ele fala que não perdeu, ele não perdeu. Esse comentário entre o amigo que dá as condolências para o seu amigo porque perdeu a esposa, ele fala que não perdeu, porque ele sabia onde ela estava. Você só perde algo quando você não sabe onde está, mas quando você sabe aonde realmente está, você não perdeu. Que realmente quando você, vou dar um exemplo aqui, quando se perde uma moeda, você perdeu e você não sabe onde aquela moeda está. Mas quando você guarda aquela moeda e sabe onde aquela moeda está, isso não é uma perda. Você está sabendo onde aquela moeda está. Então era isso que ele queria passar para o amigo. Eu sei onde ela está, eu não perdi ela. Ela estava junto com o Senhor. Preciosos, eu vou repetir de novo, preciosos é a morte do justo aos olhos de Deus. Pela autoridade da palavra de Deus, sabemos que acontecerá um dia. Jesus Cristo voltará, trará o seu povo consigo. Ninguém sabe quando isso acontecerá, e é errado determinar datas ou fatos. O fato de Paulo conjugar o verbo da primeira pessoa do plural em 1 Tessalonicenses do capítulo 4, versículo 15 e 17, indicando que indicar que esperava estar vivo quando o Senhor voltasse. Os teólogos chamam esse conceito de doutrina da volta eminente de Cristo. O adjetivo eminente caracteriza algo que pode ocorrer a qualquer momento. Eminente, isso aí pode ocorrer a qualquer momento. Caracteriza algo que pode ocorrer a qualquer momento. Como os cristãos não procuramos sinais e sabemos que não será preciso ocorrer algo especial antes de Cristo voltar. Esses grandes acontecimentos se darão no momento, no abrir e fechar de olhos. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala mesmo assim. E é no momento e no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Imagine você abrir e fechar os olhos e de repente você está nos ares, encontrar com o Senhor. É um negócio bem eminente, bem rápido. É um milésimo de um segundo. No arrebatamento não tem como você chegar e dizer, eu
eu vou me arrepender do que eu estou fazendo. Não, não tem essa não, meu amigo. É não abrir e fechar de olhos. Ou você é cristão para viver com Cristo e ser arrebatado hoje, ou você não é cristão e para ficar aqui na terra, passar pela grande tribulação. E é só para não estar aqui nesse comentário, mas eu quero falar que existe alguns tipos de doutrina que fala que Jesus vai arrebatar sua igreja. O que nós falamos e ensinamos, que nós aprendemos, nós que somos assembleanos. Deu uma travada aqui em modo silencioso. Tá tão bom. Meu raciocínio. Vamos voltar de novo. Existem 3 linhas de arrebatamento. Uns acreditam, eu acredito nessa linha, eu sou nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Nós, os cristãos, seremos arrebatados antes da grande tribulação. Tem uns que acreditam que o arrebatamento é não abrir. Se o arrebatamento é não abrir e fechar de olhos, não tem como ser um arrebatamento à vista para todos verem. Não tem como todos verem. Os adventistas, eles acreditam que o arrebatamento será à vista de todos, como está lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 24. Mas aquela ação dali de Jesus voltando, é quando ele pisará o Monte das Oliveiras, que virá para Israel. Esse arrebatamento aqui, que nós falamos, é não abrir e fechar de olhos, é praticamente, não tem como pegar alguém sendo arrebatado. É bem eminente, rapidamente. Uns acreditam que irá passar, a igreja será arrebatada na metade da tribulação. Outros acreditam que a igreja será arrebatada depois da tribulação. E é umas linhas teológicas aí que você só vai estudar dentro da sala de aula, no curso de teologia. Mas não importa quando Cristo virá, assim, antes da tribulação, no metade da tribulação, depois da tribulação. Importante é que a Bíblia fala que ele vai vir e vai arrebatar sua igreja. Importante é só isso. Para eu terminar, já está muito longa a live. Uma live aqui foi mais ensinamento. Não foi uma pregação profética, receba, sei o que. Deus está te tirando da solidão, da tristeza, do sofrimento. Deus vai te dar a casa, o carro, não. Mas foi... Paulo indicou esse capítulo, esses versículos, para consolar os irmãos que estavam sem esperança, cerca dos que dormem, o que aconteceu com eles. Paulo estava indicando esse capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, para consolar aqueles que estavam tristes, para falar para eles que eles tivessem uma esperança, porque Cristo iria voltar, iriam arrebatar eles. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarmos vivos seremos arrebatados, transformados, e encontraremos com o Senhor nos ares. Jesus Cristo voltará antes. Jesus Cristo voltará nos ares, onde nos encontraremos com Ele. Essa é a esperança que nós, em Cristo Jesus, encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Milhões de pessoas desaparecerão repentinamente. Os funcionários do
acampamento de uma igreja fizeram a simulação detalhada de um arrebatamento enquanto o diretor do local estava fora. Quando ele voltou, todos haviam desaparecido e havia roupas no chão, como se as pessoas tivessem passado por elas em um barco motorizado vazio. Movia-se em círculos pelo lago e tudo funcionando na cozinha, sem ninguém por perto. Um telefonema feito da cidade no momento exato. O que está acontecendo? Todo mundo sumiu daqui. Deu ainda mais a realidade. A simulação. Devo admitir que por um instante fiquei abalado, disse o diretor. Podemos imaginar o impacto que esse acontecimento terá sobre o mundo perdido. Imagine o Senhor arrebatando a igreja. Você vê as roupas no chão. Imagina o desespero daqueles que não obedeceram a palavra de Deus, não quiseram compromisso com Deus, compromisso real, sincero com Deus, e não fizeram a sua vontade. Tinha mais coisas aqui, mas a Bíblia é algo, é um tesouro insondável, onde você encontra. Eu quero deixar aqui com esse ensinamento, com essa palavra. Breve, Jesus irá arrebatar sua igreja. E eu não vou perguntar se você está preparado, você tem que estar preparado. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, virá junto em companhia de Jesus. E os que estiverem vivos aqui na terra serão arrebatados no abrir e fechar de olhos, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo mandou consolar aos irmãos que estavam tristes com esta palavra. Receba o consolo de Deus através dessa palavra. Jesus está voltando. Esteja preparado hoje. Uma boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos corações.